E aí, meus amigos, tudo certo? Voltamos aqui mais uma vez, um diazinho atrasado, numa segunda-feira de carnaval, já à noite, para fazer aqui o último vídeo dessa trilogia meio que ocidental a respeito de Carlos Drummond de Andrade. Já falamos aqui de Claro Enigma, já falamos também de O Sentimento do Mundo ou apenas Sentimento do Mundo. E vamos terminar aqui essa trilogia com A Rosa do Povo, que está aqui nessa ediçãozinha aqui de reunião de livros de poesia, né? Nova reunião, que contém 19 livros de poesia do nosso poeta, do Carlos Drummond de Andrade. Enfim, como eu já falei da vida dele nos outros vídeos, só vou reforçar aqui que ele nasceu em Itabira, Minas Gerais, Brasil, obviamente, no dia 31 de outubro de 1902, e ele morre no Rio de Janeiro a 17 de agosto de 1987, logo após a morte da sua filha, com quem ele tinha uma ligação muito profunda e que morreu pouco antes, né? E aquilo teve um profundo impacto na vida dele, por isso ele acabou não suportando essa perda também. Se não me engano, a esposa dele já havia também falecido um pouco antes, enfim. Todos esses acontecimentos tiveram um grande impacto na vida do Drummond, né? E causaram um grande prejuízo à saúde, ao espírito dele, enfim. Infelizmente acabou morrendo logo depois, aos quase 85 anos de idade. Enfim, vamos falar aqui, né, já falamos aqui do autor, vamos falar agora aqui do livro, né, da Rosa do Povo. A Rosa do Povo ele é publicado, né, entre esses dois, né, entre O Sentimento do Mundo e entre o Claro Enigma. Né. O Sentimento do Mundo é publicado em 1940 e o Claro Enigma é publicado em 1951, logo no início dos anos 50. E a Rosa do Povo ele escreve e publica justamente aqui em 1945, se não me engano. E a Rosa do Povo ele mostra justamente ele é o ápice daquela preocupação social do Drummond, que a gente já tinha visto aqui em O Sentimento do Mundo. Ele vai chegar aqui, né, no seu apogeu, na sua máxima expressão aqui em A Rosa do Povo. Só olhar também o título do livro, né? Já faz uma referência justamente à questão, né, popular, digamos assim. E o livro, como eu falei para vocês aqui, assim como os outros, ele parece uma espécie de reunião você sabe, como se fosse uma banda reunindo os seus grandes sucessos. É que o Drummond, ele não deixa para menos, né? Um livro assim, que é praticamente um grande poema atrás do outro. Inclusive ele vai abrir aqui com o poema, a consideração do poema, em que aqui ele vai falar aqui a respeito da própria poesia e também de alguns dos poetas que ele considerava com profundidade. Ele vai dizer aqui: uma pedra no meio do caminho ou apenas um rastro, não importa. Estes poetas são meus, de todo orgulho, de toda precisão se incorporaram ao fatal meu lado esquerdo. Furta Vinícius, sua mais límpida elegia. Beba em Murilo, que Neruda me dê sua gravata chamejante. Me perco em Apolinério. Adeus, Mayakovsky. E aqui, né, são talvez os versos mais interessantes e importantes aqui desse poema, que também dão uma medida do que é o artista e do que, pelo menos para mim, creio eu que também de uma forma geral deva ser o artista, né? São todos meus irmãos, são todos meus irmãos, não são jornais, nem deslizar de lanchas entre camélias. É toda a minha vida que joguei. Quer dizer, a poesia para o Drummond, né, isso se vê aqui e também em outros poemas e também, obviamente, observando a vida dele. E, aliás, escreveu de todo artista que se preze, né? Não era um passatempo, não era uma bobagem, não era, como se diz, não era um hobby, né? Era toda a vida que ele havia apostado, era tudo que ele tinha, e era onde ele colocava o melhor de si. E creio eu que todo artista que se preze, não só em poesia, mas também em música, em pintura, enfim, qualquer arte que seja, é basicamente isso, né? Aquela arte que ele faz toma muito dele, e toma talvez o melhor dele e todos os seus melhores esforços. E esses versos aqui também além de tudo, são muito bonitos, né? São todos meus irmãos, né? Não são deslizar de lancha entre camélias, né? São toda a minha vida que eu joguei, toda a minha vida que eu apostei. E, enfim, isso aqui dá um bom início aqui, dá uma boa ideia do que é o início desse livro.
E também outro verso muito famoso a gente vai encontrar aqui em A Florianáusea, né, que ele vai dizer, né, que porém o meu ódio é o melhor de mim, é o melhor que ele tem, né, no caso. Com ele me salva e doa aos outros uma esperança mínima, né, e doa a poucos uma esperança mínima. Quer dizer, fala também aqui do Drummond, diante daquela situação toda de desastre, né, da Segunda Guerra Mundial, e mostra como aquilo, né, tinha tido esse impacto tão profundo nele. E né, escancara mais uma vez essa questão dessa preocupação com o mundo, com essa preocupação com o outro, com o próximo. Enquanto aqueles acontecimentos são despertados nele algo de, enfim, era esse ódio que fazia, né, pelo menos odiar as coisas certas, né, se possível, que era o melhor que ele tinha e dava um mínimo de esperança aos outros, né, que talvez com isso ele pudesse ajudar os outros de alguma maneira. E aqui a gente vai avançando, nesse aqui foi a Florianáusea, esses versos são de A Florianáusea. E aqui a gente vai avançando, e aqui vão aparecendo outros grandes poemas aqui desse livro, né, que são muito conhecidos, né, eu carrego comigo há dezenas de anos, há centenas de anos, um pequeno embrulho. E assim ele vai continuando através de algumas quadras, né, de várias quadras, né, e vai escrevendo um poema muito bonito. Tem aqui o Anoitecer também, que é oferecido a uma pessoa chamada Dolores, que ele vai dizer, olha, é a hora em que o sino toca, mas aqui não há sinos. Há somente buzinas, sirenes roucas, apitos, né, apitos aflitos, pungentes, trágicos, uivando o escuro segredo. Desta hora tenho medo. É a hora em que o pássaro volta, mas já muito não há pássaros, só multidões compactas, escorrendo exaustas como espesso óleo que impregna o lajedo. Nesta hora tenho medo. Quer dizer, aqui o Drummond também vai fazer essa observação, né, do que era a vida urbana já naquele tempo. E não só, evidentemente, dos horrores da guerra, que provavelmente naquele período já eram bastante conhecidos, né, toda a questão, e é como eu tinha falado anteriormente, do Holocausto, e, enfim, de toda a participação de todos os países ali nessa grande guerra, né, da União Soviética, dos Estados Unidos, que tinha, né, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, que viria, né, logo ali mais ou menos concomitante à publicação desse livro, não lembro agora se antes ou depois, Pearl Harbor, enfim, toda aquela situação, todos aqueles grandes horrores que, né, nem mesmo o Drummond, que já tinha experimentado algo da Primeira Guerra Mundial, tinha visto. Enfim, e assim o livro ele vai avançando, ele vai mostrando aqui, né, uma série de poemas que, né, todo mundo aqui conhece alguma coisa desses poemas, né, e o que acontece? Fala aqui, né, o Mário de Andrade desce aos infernos, e mais uma série de outros poemas. E o que acontece? Esse livro aqui, né, é um livro também muito curto, assim como o Claro Enigma e assim como o Sentimento do Mundo. Perdão. O Sentimento do Mundo é um outro extremo, ele é um livro muito, muito curto, talvez o livro mais curto de poesia que eu já tenha visto. Esse aqui ele é um livro curto, só que um pouco mais longo. Ele já tem aqui 103 páginas, 103 não, 113 páginas. E aqui tem aquele poema, né, A Morte do Leiteiro, em que o Carlos Drummond de Andrade ele vai falar um desses grandes poemas que parecem, né, greatest hits, né, um grande sucesso. Do leiteiro, que ele foi simplesmente entregar o leite, foi confundido com ladrão, e, enfim, por um motivo absolutamente justo, que é a defesa, né, da propriedade da vida de quem estava naquela casa. O leiteiro ele foi confundido com ladrão e foi morto de uma maneira completamente imbecil, perdendo além da sua vida, né, deixando, né, também uma família desconsolada, enfim. Também aí, né, o Drummond falando da questão das armas, mais um indício, né, dessa preocupação profundamente social do Drummond nesse período aqui. E, enfim, assim o livro vai avançando, é um livraço. Tá? Para mim, assim, O Sentimento do Mundo, A Rosa do Povo e também O Claro Enigma, obviamente, são os 3 melhores livros de poesia do Drummond. Talvez esteja sendo injusto, até porque de alguns outros eu não vou me lembrar com tanta clareza. E pelo Claro Enigma tem uma espécie de fascinação e tudo mais. E embora meus poemas favoritos também, alguns deles não estejam aqui do Drummond, alguns estão em livros posteriores, como o próprio poema Carta, que se eu não me engano está nas Impurezas do Branco, né, que tem aqueles versos lindíssimos de início, né,
Há muito tempo, sim, que não te escrevo, ficaram velhos todas as notícias, eu mesmo envelheci. Olhem, relevo esses traços em mim, não das carícias tão leves que fazias no meu rosto, mas são marcas da vida, são marcas da vida, do tempo, são lembranças da vida. Seu menino, que ao seu posto perde a sabedoria das crianças, né? E tem aquele final lindo também, né? A falta que me fazes não é tanto a hora de dormir quando dizias, dorme com Deus e à noite abri em sonho. É da noite acumulada dos meus dias, quando levanto e vejo um só tempo, que ainda vivo e que não sonho. Algo mais ou menos assim, né? Que é o final desse poema chamado Carta. E que é absolutamente é lindo e muito comovente, né? Que é o Drummond falando justamente da ausência que a sua mãe tinha na sua vida. Se eu não me engano era mãe, ou era uma irmã, mas tenho quase certeza de que era mãe. E se eu não me engano está nas Impurezas do Branco. Mas A Rosa do Povo é fantástico. A Morte do Leiteiro é um grande poema, é um poema muito impactante. No consideração do poema também, esses versos que eu citei, né? Que aquela poesia, todos aqueles poetas, aquela poesia não era uma brincadeira para o Drummond, era toda a vida que ele apostou e que ele jogou e que ele colocava ali na sua arte, né? E ele colocava também na sua imaginação, no seu coração, enfim. Colocava na sua própria alma. E o Drummond, enfim, vale demais conhecer. Enfim, eu fiz são 3 resenhas já a respeito de coisas do Drummond, então fica meio óbvio que eu acho que ele deve ser mais conhecido ainda. Apesar de que o Drummond hoje em dia, né, ele já é uma espécie de hors concours, já é obrigatório em vestibular. Todo mundo conhece alguma coisa do Drummond, né? E agora José se tornou um ditado, uma espécie de ditado popular, né? Coisa muito rara, porque quando acontece é porque realmente um poeta ele realmente alcançou, né, um grande sucesso de público, né? E penetrou realmente na imaginação do povo, como acontece com o próprio Augusto dos Anjos, que o Drummond leu muito, muito novo e que disse que foi uma porrada no estômago. Aqueles versos do Augusto dos Anjos, né? O beijo, amigo, é a véspera do escarro, né? Que se tornou também, esse verso que se tornou também uma espécie de ditado popular, né? Quer dizer, né? O carinho, a coisa, a lisonja, algo do tipo, né? Antecede a traição, algo assim, né? Coisa bastante típica daquela cosmovisão mais pessimista do Augusto dos Anjos do início da sua carreira. Mas enfim, pessoal, basicamente A Rosa do Povo, tá? Essa é a resenha da Rosa do Povo. Conheçam o Drummond, não só essa trilogia, conheçam tudo que ele publicou de poesia. Pode começar por alguma poesia, que é o primeiro livro dele, e seguindo em ordem cronológica, você não vai se arrepender. Inclusive, né, aqui no Consideração sobre o Poema, ele cita, né, a pedra no meio do caminho ou apenas um rastro. Que ele fazendo uma citação justamente logo do primeiro grande poema que fez sucesso dele. Quer dizer, do primeiro grande poema dele que fez sucesso, que é o, né, havia uma pedra no meio do caminho havia uma pedra que todo mundo conhece também. E que também se tornou basicamente uma espécie de ditado popular, dizer que havia uma pedra no caminho. E, enfim, conheçam o Drummond, ele é um poeta excepcional, vale demais ser conhecido. Né? Eu aqui pretendo falar de outros livros dele, talvez de alguma poesia, talvez do próprio As Impurezas do Branco, do Fazendeiro no Ar, mas ainda não tenho certeza, né? Já que eu fiz essa trilogia agora, pode ser que eu ainda fique um bom tempo sem ler o Drummond e sem ler não, mas pelo menos sem resenhar nada do Drummond. Tá? Eu vou seguindo por aqui. Segunda-feira de carnaval, tem essa cervejinha e, e tem mais ainda adiante. E caso você goste, deixa o like aqui, vou deixar aqui no Instagram, aqui embaixo aqui na descrição o meu Instagram. Tá? Caso você goste, lá eu faço alguns adendos às resenhas que eu coloco aqui, eu complemento com alguma coisa, às vezes eu respondo alguma dúvida e tudo mais, quem quiser. E basicamente é isso, agradeço demais a audiência de vocês, né, a atenção que vocês têm me dado. Não vou falar audiência, porque audiência sou algo muito frio, mas a atenção que vocês têm dado a esses vídeos. E voltaremos quando? Talvez no próximo domingo? Não sei. Veremos. Aí eu pretendo aí sim resenhar A Paz Conjugal do Balzac, ou quem sabe, sei lá, alguma outra coisa que aparecer aí de surpresa. Tá? Mais uma vez, muito obrigado. Tchau, tchau.